O Produtor Quer Saber continua com a série de palestras sobre a reforma trabalhista que está em discussão no Congresso Nacional. Para contribuir com esse debate, a CNA promoveu o evento Agro em Questão Reforma Trabalhista. Hoje vamos acompanhar a apresentação do ministro Ives Gandra Martins Filho, presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Confira. O que eu gostaria, no fundo, era tentar responder o porquê dessa reforma trabalhista, que foi o que nos foi proposto como debate. Porquê da reforma trabalhista? Eu responderia simplesmente por causa de um descontentamento geral. Hoje, trabalhadores e empresários estão descontentes com o modo como as relações trabalhistas se desenvolvem. Os trabalhadores estão descontentes com o desemprego, o nível de desemprego, um desemprego crescente, e sentem que a proteção que eles têm é uma proteção de papel, está no papel, mas não é uma proteção real. Os empresários estão descontentes por quê? Porque as empresas estão quebrando. E, ao mesmo tempo, como o ministro do Trabalho lembrou, ainda não temos essa segurança jurídica. Nós vivemos no universo de insegurança jurídica. Quais são? Eu, como presidente do Tribunal Superior do Trabalho, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ouço muitas reclamações. Chegam a nós muitas reclamações. De trabalhadores, tudo em relação à Justiça do Trabalho. Qual a reclamação dos trabalhadores? É muito demorada a Justiça do Trabalho. Nós temos que ficar, às vezes, 5 anos, 10 anos esperando uma solução. E pior, nós chegamos a uma solução, o trabalhador ganha, mas não leva. Porque na hora de executar, como bem lembrou o ministro Ronaldo, a empresa assumiu, depois você não tem como obter aquilo que o trabalhador teria direito. Então, o que está acontecendo? Por que essa demora da Justiça do Trabalho? Por que não conseguir dar uma proteção real ao trabalhador? E segundo, qual a reclamação que se recebe dos empresários? Fundamentalmente, um protecionismo excessivo. Todos, assim, recebo das várias confederações, a CNA, CNI, CNC, CNT, todas, vêm me trazer da sua área aquilo que há de exagero da Justiça do Trabalho e que vai gerando passivos trabalhistas impagáveis. Pequenas empresas, muitas vezes microempresas, que uma reclamação trabalhista é capaz de fechar a empresa. Então, para atender um trabalhador, eu acabo desempregando 9. Então, o que eu penso? Há um papel a ser desenvolvido pela Justiça do Trabalho. Qual é esse papel? E aí nós vamos fazer uma autocrítica se estamos ou não desempenhando bem esse papel. Papel fundamental, harmonizar as relações de trabalho. Esse é o nosso papel. Harmonizar as relações de trabalho, seguindo um dispositivo da CLT, o artigo 766, que diz que nos dissídios coletivos, mas também se aplica a todas as questões trabalhistas. Se deve buscar o justo salário ao trabalhador e a justa retribuição ao empregador. Portanto, a função da Justiça do Trabalho é chegar a esse ponto de equilíbrio. Quando há os conflitos, compor os conflitos sociais, né? Encontrar esse ponto de equilíbrio. Não é só porque se chama Justiça do Trabalho, não é Justiça do Trabalhador, não é só para dar tudo e sempre ao trabalhador. É encontrar aquele ponto de equilíbrio, aplicar a legislação trabalhista, interpretando essa legislação, através da jurisprudência, para resolver situações concretas, situações novas. Quer dizer, nós temos hoje a questão do teletrabalho. Quer dizer, é uma questão nova. Temos que julgar à luz da nova legislação. Mas não tem, a legislação não chegou até lá ainda. Então, nós vamos ampliando, né, através da interpretação, aquilo que está na lei. Mas nós não podemos criar direito novo através da legislação. Então, esse é o ideal, o papel da Justiça do Trabalho, harmonizar as relações de trabalho e compor conflitos sociais.
A prática, o que tem acontecido? A prática está, assim, fazendo uma autocrítica um pouco distante desse ideal. Há uma anulação, expressão do Supremo Tribunal Federal, anulação sistemática das cláusulas de convenções e acordos coletivos. Então, uma insegurança jurídica fantástica em termos de negociação coletiva. E muitas vezes a Justiça do Trabalho vai dizer, eu estou anulando porque o sindicato não é representativo. Ora, um país que elegeu um sindicalista como presidente da República, eu não posso dizer que o movimento sindical ainda é imaturo, não consegue negociar. Eu não posso dizer que nós temos que sempre estar tutelando os sindicatos. O Estado, desde a Constituição de 88, se retirou da tutela dos sindicatos. Eu fui procurador de trabalho antes de 88, nós tínhamos que, procurador de trabalho, acompanhar eleição sindical. Quer dizer, era uma tutela até das eleições. Segundo, primeiro, anula muitas cláusulas de convenções e acordos coletivos. E depois, por outro lado, cria direito novo através da aplicação de princípios, fazendo com que princípios de baixa densidade normativa, que são, por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana, poxa, um princípio relevantíssimo, mas só diz isso, dignidade da pessoa humana, não diz o que é. Eu já vi defenderem, usando o princípio da dignidade da pessoa humana, quem defende o aborto, quem defende a vida da criança. Diz, não, a dignidade da mulher, que pode se desfazer daquilo que seria parte do seu corpo, e outros dizem, olha, desde a concepção é ser humano. Quer dizer, um princípio que se presta a essa elasticidade significa que é um princípio de baixa densidade normativa. Então, eu não posso me basear nele para criar direito novo de conteúdo obrigacional, concreto e econômico. Porque um juiz vai interpretar de um jeito, outro de outro, e a empresa não sabe, eu pago isso ou pago aquilo. Depois, repúdio da Justiça do Trabalho aos meios alternativos de composição dos conflitos. Não se admite a arbitragem de dissídio individual. Então, o que acontece? Por que o trabalhador reclama de que a justiça demora? Porque vem uma demanda enorme, 3 milhões de ações no ano passado, e essa demanda não é possível de ser enfrentada com o número de juízes que nós temos, não dá para ser enfrentado com o que nós temos de recursos materiais e humanos. Então, nós temos que admitir, numa reforma trabalhista, os meios alternativos, uma arbitragem de dissídios individuais. Então, já indo para a conclusão, qual tem sido a reação, não vou falar da reação da sociedade, a reação do Supremo Tribunal Federal em relação a esses exageros que a gente nota nas decisões da Justiça do Trabalho? Primeiro, sistemático, da mesma forma que a sistemática anulação de cláusulas pela Justiça do Trabalho em dissídios em acordos coletivos, o Supremo tem tido uma sistemática redução da competência da Justiça do Trabalho, por entender por excesso protetiva. Primeiro tivemos, e tudo desde a Constituição de 88, nós temos a nossa competência sistematicamente reduzida. Primeiro, a Constituição dizia claramente que era possível a demanda trabalhista de servidor público. Dizia. Também a administração pública, direta, indireta, autárquica, fundacional, pode demandar, né, na Justiça do Trabalho. Veio o Supremo e diz assim, não, nós temos que fazer a seguinte distinção. Uma coisa é contrato de trabalho, outra é estatuto. Uma é relação contratual, outra é estatutária. No meu modo de ver, eu sou tão trabalhador como qualquer outro. Eu estou no setor público, ao trabalhador do setor público, trabalhador do setor privado. Um servidor público é trabalhador, como bem lembrou o ministro Ronaldo. Mas o Supremo, por quê? Porque ia passar de uma justiça que antes, a Justiça Federal, no caso dos servidores federais, que protege, fundamentalmente vê a proteção para o Estado, para depois passar para uma justiça que ia proteger fundamentalmente o servidor. Então, não convém.
No momento em que a emenda constitucional 45 da reforma previdenciária ampliou novamente, reafirmou que a relação não era de emprego entre empregado, a competência da Justiça do Trabalho para relações entre empregado e empregador, era entre trabalhador e empregador. O que significava? Defendemos até o último momento, que era a competência da Justiça do Trabalho, as relações de todos os contratos de prestação de serviço, honorários advocatícios, transporte, serviço de transporte, podia ser da competência da Justiça do Trabalho. Aí vem o Supremo e o STJ dizem, não, uma coisa é a relação de trabalho, outra é a relação de consumo. De repente, nós vamos passar aquele que protege primeiro o cliente para agora proteger o que presta o serviço. E, então, vai ser uma virada muito grande. Segundo corte, então, outro tipo de trabalhador, que é o trabalhador autônomo, não vai ser protegido pela Justiça do Trabalho, não vai ser as suas relações discutidas na Justiça do Trabalho. E o terceiro corte foi recente em matéria de complementação de aposentadoria. Não, aí é matéria previdenciária, mesmo que seja contratado pela empresa que patrocina um determinado plano, e foi contratado pela empresa para os seus empregados, não, aí é matéria previdenciária, retirou da Justiça do Trabalho. E, recentemente, qual foi a decisão do Supremo Tribunal Federal em matéria de negociação coletiva? Diz, olha, vão ter que rever todos esses acordos que estão sendo anulados, porque realmente não era possível a anulação. Então, o que nós vemos na prática? Fora sem contar que há pelo menos 3 temas de repercussão geral de grande importância que vão ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal, que são os temas 725 e 739, terceirização. E aí nós encontramos uma disputa entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, que, no fundo, um deixando para o outro deixando para o um, e chegou uma hora que o Congresso disse, nós vamos regular, porque é mais interessante um marco regulatório por parte do Congresso Nacional. Só que o que aconteceu? O projeto saiu de tal forma que já há muita gente dentro da Justiça do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho dizendo que, do jeito que está, a gente vai continuar aplicando a mesma súmula 331, que é muito restrita, porque não mudou nada em termos de atividade fim e atividade meio. Portanto, volta o Supremo a ser pressionado para dizer, pode ou não pode a terceirizar a atividade fim? E por que isso? Por que nós temos essas questões? O próprio tema 932, responsabilidade objetiva em caso de dano moral. O que está acontecendo? Não tem nada na CLT que fale de responsabilidade civil, óbvio. Não tem nada na CLT que fala de indenização por dano material moral. Você só tem um dispositivo na Constituição, no artigo 114, que trata da indenização e fala que é por dolo ou culpa. Vem a Justiça do Trabalho e entende que também nos casos do Código Civil, então aplica a legislação que não é trabalhista, para deferir indenizações que, outro dia, saía um artigo falando do juiz Robin Hood, que rouba dos ricos para dar aos pobres. E dava exemplos mais chocantes, que o próprio empregado dizia assim, eu vou perder na segunda instância, porque eu, com 3 meses de trabalho, ganhando salário de R$750 na época, eu recebi uma indenização, fora os direitos, de R$110 mil. Então, alguma coisa está acontecendo. Não, e o juiz respondia que aquela indenização era para a empresa aprender a respeitar os direitos trabalhistas. Bom, já está pagando uma série de outras vantagens. Precisamos, portanto, de um marco regulatório também para as indenizações. Pois bem, concluindo, a conclusão que eu chego, vendo esse panorama, e principalmente no caso aí da terceirização, que é o que está mais batendo hoje as portas aí, tanto do Judiciário quanto do Congresso e no Executivo, eu estou cada dia mais convencido, ouvindo parlamentares, ouvindo empresários, ouvindo trabalhadores, ouvindo colegas, que a reforma trabalhista só está sendo levada a cabo
pelos excessos de muitos juízes da Justiça do Trabalho. Infelizmente, eu tenho que fazer autocrítica. Se não houvessem tantos excessos, a justiça, que ela tem como finalidade harmonizar as relações de trabalho e aplicar através da jurisprudência a exegese, né, que você sana as lacunas. Se você, ao sanar as lacunas, coloca alguma coisa além da capacidade de uma empresa de assimilar um direito novo, e muitas vezes se acusa o Congresso, diz assim, o Congresso não legislou, nós vamos legislar com ativismo judiciário, como Justiça do Trabalho. O que acaba acontecendo? O silêncio do Congresso foi eloquente. Não se queria criar aquele direito novo e é criado pela Justiça. Isso faz com que chega um momento, Alexandre, que se depois da reforma, então nós estamos em fase de reforma, uma reforma que quer dar parâmetros mais seguros, porque a Justiça está indo, na visão geral, além daquilo que seria dar tanta proteção que fica só no papel. Na hora do vamos ver, é falta de emprego. Se a Justiça do Trabalho continuar, e é isso que eu tenho notado, com o ministro Ronaldo, nós fomos participar de uma audiência pública na Câmara dos Deputados. O que aconteceu? Eu disse claramente, eu não falo aqui pela Justiça do Trabalho, nem falo como presidente do TST, eu falo como técnico. E é o que eu estou fazendo aqui também. Estou falando como técnico, alguém que está vendo o problema. Vem o Procurador-Geral do Trabalho e diz assim, eu falo pelo Ministério Público. Aqui, a minha posição é a do Ministério Público. Acho difícil ser a posição do Ministério Público, ou eu aqui defender a posição da Justiça do Trabalho. Por quê? Porque nós somos, cada um é independente, cada juiz é independente. Você tem uma posição aqui, você tem uma posição lá. Nós estamos falando em lege ferenda, em lei que vai ser feita. Pois, quando ele dizia que falava pelo Ministério Público, ele foi absolutamente contra a reforma trabalhista, contra qualquer reforma trabalhista. As associações de magistrados do trabalho, quando vão a público soltar qualquer nota, é sempre contra qualquer reforma trabalhista. O que eu entendo, eu faço exame de consciência toda noite antes de dormir, o que eu fiz bem, o que fiz mal e o que podia fazer melhor. É algo natural no ser humano. Será que nós, como Justiça do Trabalho, somos tão perfeitos, que não estamos sujeitos à autocrítica, que nenhuma das nossas decisões está errada? A própria Igreja Católica, com o Papa João Paulo II, São João Paulo II, com o Papa Francisco, tem feito sua meia-culpa. O Papa João Paulo II falava da Inquisição, falava de Galileu, falava das cruzadas. Quer dizer, uma coisa é instituição. Nenhuma instituição pode ser extinta porque alguns dos seus membros, ou muitos dos seus membros, cometem exageros, faltas. Se fosse assim, nós íamos fechar todas as instituições. A Justiça do Trabalho, ela corre o risco de ser extinta se insistir, e é isso que eu tenho sentido, às vezes, em críticas por parte de parlamentares. Olha, se nós fizermos a reforma e não servir para nada, porque a interpretação vai ser contínua da mesma forma, ampliando direitos por simples decisões judiciais, então é melhor acabar com a Justiça do Trabalho. Por isso que eu digo, não se pode criticar uma instituição, como instituição, pelos excessos dos seus membros. Mas, ao mesmo tempo, os membros têm que fazer essa autocrítica, ter essa capacidade de reconhecer onde está exagerando, onde é o ponto de equilíbrio, e é essa a esperança que eu tenho, que uma reforma trabalhista, em tudo que se discute nesse momento, ajude a própria Justiça do Trabalho a fazer essa autocrítica, a fazer esse exame de consciência e chegar à conclusão, com a ajuda do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional, qual é o ponto de equilíbrio e como nós podemos efetivamente harmonizar as relações de trabalho e compor os conflitos sociais para bem do nosso Brasil. Muito obrigado.